Bom, professor Marcelo Barbaresco, por favor, professor da GV São Paulo, de Direito, do INSPER, da FAAP. Vai falar sobre condomínio residencial e locação por aplicativos? Nem eu sei o que vou falar. Falar depois do professor Simão é uma injustiça. Mas vamos tentar. Não para você, professor. Porque me parece que se ele termina falando que estamos entre o pragmatismo e a técnica, a abertura da minha fala é exatamente, talvez, uma defesa ao pragmatismo. E exatamente, talvez, esta a beleza daquilo que escolhemos para fazer da nossa vida, que é a busca por alguma solução que nos pareça condizente com aquilo que nós entendamos acerca das circunstâncias. E quando eu falo de circunstâncias, eu trago à minha fala aquilo que um filósofo, eu adoro, para quem já assistiu palestras minhas, não necessariamente aulas, conhece e reconhece que eu gosto sempre de embasá-las em alguma questão, em algum pensamento filosófico que se assemelha àquele que eu acredito como sendo válido. Nesse sentido, há um filósofo espanhol que se chama, falecido já, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset diz que todos nós somos nós e as nossas circunstâncias. E o que são as nossas circunstâncias? Senão a nossa potencialidade de viver, conviver e, com base na nossa vivência e na nossa convivência, estabelecermos a nossa maneira de ver a vida. De viver a vida e a nossa humanidade. Viver a vida na nossa máxima potência. E na medida em que interagimos, e na medida em que aqui estamos hoje, jamais seremos aquelas pessoas, ou melhor, aquela mesma pessoa que aqui entramos. Porque ao ouvirmos os palestrantes, ao participarmos da interação no café, ao tomarmos o ônibus ou o Uber de hoje, não somos mais a pessoa que éramos antes. Porque nós vivemos em coletivo. E até Ortega y Gasset dizia, mas o coletivo tende a aprisionar a liberdade, pois a liberdade, quando no coletivo, podemos deixar de ser nós mesmos. E ao deixarmos de ser nós mesmos, quem seremos nós? Puxa, mas o que tem a ver filosofia com a palestra de condomínio? E com eu que sou advogado? Porque eu sou um técnico, ou como dizem, eu sou um jurisconsulto e não um jurista. Tem algo que todos os palestrantes falaram, alguns certamente sabem, outros talvez não, a ver com um princípio, a ver com uma teoria jurídica que se chama do raciovitalismo jurídico. O que vem a ser o raciovitalismo jurídico? Qual foi a palavra que todas as palestras se utilizaram? Será que vocês lembram? A palestra do é razoável ou não é razoável. É razoável ou não é razoável. E cada um de nós, ao interpretarmos uma norma, técnico ou pragmatistamente, nós utilizamos, é razoável ou não é razoável? Ah, não é razoável? Ah, é razoável o Batman ser vestido de Batman? É razoável a pessoa estar nadando nua na piscina? É razoável fazer a academia nu? O que é ser razoável? Se não interpretar as circunstâncias de cada caso, a cada circunstância do caso. A partir de amanhã, estou lançando um condomínio, que é regra para utilizar as áreas comuns, estar nu. É razoável ou não é razoável? O que é ser razoável? O que somos nós e as nossas circunstâncias? E aí, eu fui ao lançamento do livro do professor Kukinagua. E, por curiosidade, tentando entender a diferença entre procuração e mandato, que ainda não entendi, perguntei a ele, ele vai me dar uma aula agora.
identifiquei numa das passagens que ele menciona o criador dessa teoria do raciovitalismo jurídico, que é o Luiz Recassés e Siches. E ele menciona numa nota de rodapé. E através desta nota de rodapé é que eu vou embasar toda a minha fala acerca, ou melhor, a minha fala não, né? Eu vou tentar conduzir os senhores a uma viagem para que cada qual de vocês tenha uma percepção e de acordo com as circunstâncias de cada um de vocês, acerca da vedação ou da não vedação, da utilização da propriedade através da locação de chamada curtíssima temporada, que se aplica o seu raciocínio lógico a qualquer espécie de vedação ou não vedação. E eu vou pedir licença para ler. Estou autorizado? Vocês vão permitir viajar comigo agora? Vamos todos viajar? Sim ou não? Que é o que eu digo para os alunos em sala. Me permita fazê-los viajar. Vocês não vão se arrepender. Sairão de si mesmo. E talvez não retornem mais. Não é? Diz o Siches. Prestem atenção. Raciovitalismo, teoria do razoável. Não tem um nessa sala que nunca usou a palavra razoável. Todos usamos. Sem saber a filosofia. Mas usamos. E vamos lá. Uma norma jurídica, diz ele, é um pedaço de vida humana objetivada. É um pedaço de vida humana objetivada. Que na medida em que esteja vigendo, é revivida de modo atual pelas pessoas que a cumprem e pelas que a aplicam. Que, ao ser revivida, ou seja, ao ser aplicada, deve experimentar modificações, senhores, para ajustar-se às novas realidades, as novas circunstâncias. Porque Siches se baseia em Ortega y Gasset para fundar essa teoria, né? Em que revivida e para as quais é revivida. Estamos no mundo da tecnologia. Estamos no mundo cada vez mais de que a informação que já tinha valor vale mais. E, portanto, ocupações de curtíssima temporada em condomínio edilício representa um ressignificar da norma ou não? Eu devo interpretar a norma de outra maneira ou a norma já está lá contida de maneira objetiva tudo aquilo que é permitido, o que é proibido? Como eu aplico as minhas circunstâncias na avaliação do fato concreto, da norma objetivada em vida vivida? Como eu faço? Vejamos 3 situações possíveis que eu desenhei. No caso 1, uma pessoa proprietária de uma unidade autônoma, num condomínio edilício, de 24 andares, uma unidade apenas autônoma por andar. Estamos juntos? Quantos andares são? Quantas unidades por andar? Uma. Uau! Nos induz ao pensamento que esse edifício é de que padrão? A, B, C, D, E, F, G. Na segunda hipótese, a mesma pessoa, no mesmo edifício, sendo titular da propriedade de uma unidade autônoma, mas 4 por andar. Que padrão é esse edifício? A, B, C, D, E, F, G. E no terceira hipótese, a mesma pessoa, no mesmo condomínio de quantos andares? Tinham quantas unidades por andar agora, que está na moda? 16, 24 unidades por andar. O que isso nos traz ao pensamento, senhores? Todos poderiam usar a piscina? Todos poderiam usar a quadra? Todos teriam que pagar o condomínio? Todos possuiriam uma convenção de condomínio tradicional, no sentido de não disciplinar nada além do que aquilo que se disciplina nas convenções de condomínio tradicionais? Porque sabemos nós, e eu como executivo advindo do mercado imobiliário, como é a vida vivida e real. Aplique-se a convenção,
a mais padronizada possível, porque eu não quero restringir de qualquer maneira a espécie de venda. Verdade ou mentira? Quem acha que é mentira? Estou falseando a verdade. Ninguém acha nada. Quem acha que é verdade? Levanta a mão. Quem não acha nada, saia. Porque o que eu percebo na minha vida é que os seminários ou as aulas é o único momento da nossa vida que a gente pode refletir e desenvolver um raciocínio crítico. E se perde essa oportunidade, ela não volta mais, porque as circunstâncias não têm volta. Então aproveitem cada palestra, participem ativamente dela, porque o legal é quando você levanta a mão, mesmo que não trocou o desodorante. Não é? Poderia, em qualquer desses proprietários, portanto, nesta circunstância, ceder o uso da sua propriedade a qualquer terceiro? Sim ou não? Por qualquer tempo? Sim ou não? Por qualquer regime jurídico aplicável? Locação, comodato, usufruto, uso, usa aí. Pode ou não? Ah, tá bom. Poderia esse proprietário, ao ceder, perturbar a propriedade dos demais? Ah, mas ele poderia perturbar. E se perturbasse, seria punido. Mas ele não deve. Ah, poderia esse proprietário ser perturbado na sua paz pelas demais? Mas ele pode ser, potencialmente. Ah, entendi. Para responder essas questões, o que diz o direito de propriedade que nós vimos aqui longamente? Todas as palestras. E agora desenvolvendo um senso crítico participativo de todos vocês. Quem é o proprietário pode fazer o quê? E o direito de reaver. E o que significa usar? É utilizar-se da coisa, como diz o professor Simão. Direito intransponível? Será? E aí, pena que o professor Simão não está. Como devo eu interpretar a propriedade, se não em conjugação, com o quê? Você pode fazer o que quiser da sua propriedade? O seu direito de propriedade é absoluto, como vemos nos manuais, de maneira equivocada? Ele é absoluto? Ele pode ser pleno, mas absoluto jamais. E aquele que diz, que assim já diziam os romanos, faltam com a verdade. O professor Marque da USP, quando estuda a propriedade horizontal, já coleciona no livro dele os excertos romanos que disciplinavam exatamente a limitação da propriedade, exatamente num caso que se estudava a fumaça que saía de uma fábrica de queijos. E quando as propriedades eram colocadas em regimes sobrepostos, e aquela fumaça adentrava na casa do outro. Era razoável se esperar que aquela fumaça me incomodasse? Poderia estabelecer um limite? Sim ou não, senhores? Pode estabelecer o limite? Eu que estou cozinhando queijo, posso eu deliberadamente causar importúnio no lateral? Posso fazer o churrasco na sacada, senhores? Falem, comigo é assim, é tudo falado. Vou chamar para o churrasco, por churras. Né? Pode ou não? Depende. No limite do que será? O que vem conformar a minha propriedade? O que conforma? Olha lá, falaram aqui já. Hoje eu não vou te bater, Rubens, né? Porque a outra vez foi demais, né? Eu estava muito entusiasta. A função social, não é isso? Não é a função social? É ou não é? A função social vai e conforma. É assim que as minhas palestras ou aulas são todas participativas, porque eu sou um filho da GV. E palestra que todo mundo fica quieta, eu durmo inclusive. Então vocês têm que participar, falar assim, não para pegar o microfone e dar a palestra a vocês, mas vocês se movimentarem, porque senão dorme. Equivale ao sono profundo, dizem os estudiosos do ensino. Não é? E quando eu avalio então a Constituição, a função social e transporto isso para o condomínio edilício, altera alguma coisa em essência? A propriedade em si, a propriedade no condomínio edilício? Há limitações, eu só tenho que respeitar, como disse o professor Simão e os anteriores palestrantes e o próprio livro do Rubens, mais o coletivo. Não é mais o coletivo? Já que disse o professor Simão no exemplo dele, eu uso o professor Simão, foi o último, tá bom? Então os exemplos são mais claros na minha mente. A distância entre as casas é menor. Então a minha preocupação é maior ou menor? Se a distância é menor, preocupação maior.
Se a distância é maior, preocupação menor, questão de lógica, que não se tem mais nas faculdades do direito, né? Infelizmente, né? Coitados dos alunos que não tem mais. Portanto, cada propriedade limita e é limitada pela propriedade dos demais. Não é verdade? A minha propriedade limita e é limitada pela propriedade dos demais, que é a tal da teoria da pluralidade dos direitos limitados mencionada no livro do Rubens. Concordam até aqui ou não? Fui abusivo até então ou não? Fui ou não? Tá. Há, portanto, em qualquer propriedade, e mais ainda no condomínio edilício, uma harmonização de interesses. Dos meus, dos seus e dos nossos. Certo ou não? Certo. Portanto, seria perfeitamente possível que conformássemos o uso dessa propriedade em regime de boa-fé. Vou conformar, significa, vou combinar com você a regra do jogo. Posso eu combinar a regra com você? E a regra deve ser observada? Ora, pois, mas e se a regra não foi combinada, posso impor? O que diz o tal do artigo que eu adoro, e que norteia a minha existência enquanto professor agora? 112 do Código Civil. Vocês lembram disso? Se fosse na sala de aula, eu falo, dá para vocês podar gulgada agora, já que vocês ficam na máquina só, sem prestar atenção na minha aula, baixa o de 112. Que verso 112? Ele fala sobre as intenções. Qual era a intenção no prédio de uma unidade por andar, na de 4 por andar, na 16 ou 24 por andar? O que norteava a nossa intenção no entorno do objeto chamado coisa? O que isso interfere? A intenção interfere em alguma coisa na nossa vida ou não? É importante a intenção? É importante a intenção no contrato? É importante a intenção no condomínio quando eu compro? Ou a Assembleia é soberana para fazer o que quiser? Inclusive com a minha intenção, a minha particular intenção. O meu interesse privatístico e individualista. Ela pode decidir o que ela quiser? Então, senhores, seria possível restrição voluntária à propriedade sem minha concordância? Restrição voluntária, depende da vontade, sem eu concordar com ela, pelo quórum de uma maioria. O que vocês acham? Não acham nada porque eles querem resposta. Só que sem saber pensar não tem resposta. Porque cada um de nós tem que ter um senso crítico acerca de se permite ou não permite, porque a propriedade é a base do capitalismo. Se a propriedade é a base do capitalismo, eu admito a restrição voluntária ou não admito? Vai depender da minha interpretação, como aprendi com a professora Maria Helena recentissimamente. Quem é o filósofo que está por mim? Eu sou um keuseniano. Então só aplico a norma, e só o que está na norma é o que vale. Ou eu vou para o Miguel Reale, que é a teoria fato, valor e norma. O que está por trás de mim? Eu só preciso guardar uma linha de interpretação, como já foi dito aqui anteriormente. Não posso eu dançar com a interpretação, é você que disse. Se escrevi a respeito, nada me impede de mudar de ideia. Mas não posso, a cada caso é o acaso, defender coisa diversa. Porque isso me sustenta ou me destrói? Sustenta ou destrói, senhores? Destrói, né? Que é o que eu escuto de alguns julgadores. Quando há sustentação oral de advogados, que ora na tribuna defende ponto A, ora defende ponto B. Ora defende ponto A, ora defende ponto B. Um convite à reflexão de cada um de vocês. Porque isso nos impacta de maneira direta. Acerca da nossa credibilidade. Enquanto profissionais do direito. Escolham um lado. Se mudar de ideia, sinalize. Só não vá para todos os lados por uma questão de sobrevivência. Porque precisamos sobreviver, não é? Defendemos o que aparece, eu entendo. Porque nós somos nós e as nossas circunstâncias. De ter que viver. Mas, essa restrição voluntária, se eu não desejo, e aqueles que entenderem que se eu não desejar não se pode, perturba. É decorrente da perturbação da paz, do sossego e da segurança? Ou é simplesmente porque alguém deseja? Se eu não concordo com ela. E se ela decorre da perturbação da paz, do sossego, a quem compete o ônus de provar que perturba a paz, o sossego e a segurança? A quem compete o ônus da prova? Doutores. Só fala assim em coro agora. A quem alega
Fala. A quem alega. Não estou inventando nada. Então, por conta de uma mera potencialidade da perturbação da paz, do sossego e da segurança, posso eu estabelecer uma restrição por maioria? Pela mera potencialidade da perturbação, posso eu estabelecer restrição a direito, que aí vou pegar o professor Simão, sagrado à propriedade, por potencial dano sem dano comprovado? Portanto, senhores, se houve uma locação de 30 meses, 30 meses, residencial, estamos no prédio residencial aqui, 60 meses. O que o condomínio exige do locador? Contem para mim. Na de 30 meses, o que ele exige? O que ele exige? O condomínio. O respeito às normas, paz, segurança, sossego, e para deixar aquele ser que exercerá a posse sobre a coisa, uma autorização. Transportem esta mesma realidade agora para aquelas locações de curtíssima temporada. O que eu quero exigir? Qual é o meu pressuposto agora? Na mesma circunstância, a locação só está falando do prazo. O que eu quero exigir? Mais do que eu exijo para de 30? Não? Eu não quero exigir nada, eu sequer desejo que se possa. Se na de 30, na de 60, na de 24, eu no máximo exijo respeito à norma, e no máximo exijo o que mais mesmo? Que mais, gente? Eu sou síndico, tá? Porque na vida, como diz Fernando Pessoa, nós temos que ser na máxima potência. Você não pode trabalhar no mercado imobiliário e não ser por inteiro. Você deve ser por inteiro. Você deve acordar e respirar este mercado a vida toda. E sofrer na pele o que o síndico sofre pelo Airbnb, se é que é isso. Se eu não exijo na de máximo tempo, nada além do razoável, porque sou eu e as minhas circunstâncias, por que exigiria eu algo mais na de curto espaço? Por quê? Pela potencialidade do dano, é isso? Tenho medo que ele faça barulho? Porque se ele fizer o barulho, como diz o professor Simão de novo, e o salto alto lá estiver comendo, eu vou dar pantufas a ele. Não é isso? Agora aí, eu restringir o direito de propriedade é razoável? É razoável? O ordenamento jurídico permite? Como se resolve? Alguns dizem, altera a convenção por 2/3. É isso? Então quer dizer que de novo a minha vontade enquanto proprietário vai sucumbir a esta vontade? Eu posso modular, e aí tem uma discussão do professor Gustavo Tepedino, que se transporta para o direito do mundo inteiro. Eu posso modular situações de direito real através da convenção, ou eu não posso modular essas situações de direito real? Amalgamando o próprio uso da coisa. É legítimo ou ilegítimo? O que vocês acham? Quem acha que pode por 2/3? Quem acha que pode? 2/3 fala assim, não vai ter locação de curto espaço de tempo aqui, porque eu não quero. Locação de um dia não pode. Porque percebam que eu não estou discutindo o desvio da finalidade. Porque o desvio de finalidade, obviamente, estaria proibido. Não vou discutir dele transformar aquela unidade numa unidade hoteleira. Porque faltou um ingrediente. Eu moro num edifício em São Paulo que ele tem serviços, inclusos no condomínio, como grande parte agora dos novos edifícios também tem. Então o exemplo que alguém aqui da mesa mencionou, cadê o exemplo da lâmpada? Foi você. O carioca, só podia ser meu carioca. O exemplo que, como você chama? Como você chama? Que o André mencionou da troca da lâmpada. No meu condomínio, eu não troco a lâmpada. No meu condomínio,
tem arrumação de quarto. No meu condomínio tem limpeza básica. No meu condomínio chama a aeronave para você. Putz, então é o ambiente de maior possibilidade em face das circunstâncias desse condomínio para se admitir a locação de curtíssima temporada, ou como queiram falar. E ele seria um hotel na sua essência? Seria, senhores? Então, senhores, e concluindo, que eu extrapolei 10 minutos, né? Falei que ia falar 16, né? Eu estou faltando 5. Cada hipótese, senhores, deve ser avaliada no entorno de uma circunstância concretamente considerada. Não se pode deixar de ser razoável na interpretação. O que vocês acham? Posso deixar de ser razoável? Posso ter uma solução salomônica, aplico a todos os casos indistintamente, porque eu sou contra e pronto. E aí digo, nem todo uso de um só dia deixará de ser residencial, concordam? Usei por um dia só, a finalidade era residencial. Perturbou a minha paz, perturbou o meu sossego, perturbou a minha segurança. Usou mais a piscina. Sabe o que querem fazer no meu condomínio? Já que eu tenho 4 minutos, vou usar tudo agora, fazer o quê? Sabe o que querem fazer no meu condomínio? E eu sou cínico lá. Sabe o que querem? Já que tem Airbnb, porque no meu condomínio 70% é de imóveis locados para terceiros, porque pega um bom dinheiro de renda. Sabe o que eles querem fazer? Colocar portas com controle de acesso com senha. Aí eu pergunto a mim, é razoável? O fato daquele que locar por um dia não pode usar a academia, tal qual aquele que fosse o locador de 60, mesmo que use pantufas, é razoável. Estão me entendendo? Assim como, portanto, senhores, o uso de mais de 90 dias não significa observância a qualquer norma, porque o prazo não é fator de distinção de absolutamente nada. Porque não fere a essência do direito, como diz Spinoza, quando ele estabelece uma crítica acerca da essência das coisas. Ah, por que você estudou essência? Porque eu fui estudar se um bem era divisível ou indivisível. Assim, senhores, cada circunstância uma circunstância, e o meu papel aqui foi transportar os senhores para um convite a uma reflexão profunda de cada circunstância, de cada caso, e assim eu encerro. Meu muito obrigado.